Glória a Deus. Boa noite. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha podermos estar aqui mais uma vez, podendo estar falando a palavra do Senhor, né, com cada um de vocês. Que o Senhor possa trabalhar de uma forma especial, que você possa se sentir abraçado pelo Espírito Santo de Deus, né? E que o Senhor possa vir fazer algo lindo na sua vida, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Louvado seja o Senhor Santo, né? Eu vou estar lendo aqui em Juízes, capítulo 13. E esses dias eu não estava gravando vídeo porque eu estava com dengue. Então, a gente já não tem mais 15 anos, né? Então, quando a gente pega algo assim, a gente já tá mais fraca devido às enfermidades que eu passei por esses tempos. Então, quando eu pego assim, alguma coisa, eu fico mais debilitada. Mas já passou. A luta vem, mas ela já passou. Glória a Deus. Estou aqui de novo para testificar as maravilhas do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, né? Deus é lindo. Né? Então, eu vou ler aqui Juízes, capítulo 13. Vou ler um versículo, alguns versículos, e vou estar falando, né? Juízes, capítulo 13. E os filisteus de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorã, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher, e disse-lhe: Eis que agora estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho e bebas forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja sua cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel na mão dos filisteus. Aleluia. Aqui eu vou falar da vida de Sansão, um jovem, um homem, né, que foi gerado por Deus, né? O Senhor que entregou essa criança no ventre dessa mãe que era estéril, né? A palavra do Senhor que ela ficou maravilhada, ficou impactada, e ali falou pro marido, o marido orou, e os anjos apareceram novamente, mas eles não sabiam que eram anjos, eles acharam que eram homens, né? Tanto ali que queria fazer carne para eles comer, e na hora eles repreenderam. Ao mesmo tempo eles queriam adorar eles, ele já repreendeu, falou não. E ali, quando eles fizeram o holocausto, que subiu a fumaça, os anjos foram, e eles perceberam que eram anjos e se dobraram perante o Senhor e agradeceu o Senhor, e ali foi feito tudo que o Senhor ordenou, né? Mas Sansão cresceu, né? E ele não estava dando muito crédito à palavra do Senhor, né? Ele fez escolhas, né? Igual nós, a palavra do Senhor, ela nos orienta a servir, a dedicar, a mergulhar, que o Senhor fala que o Senhor tem bênçãos puras, mas muitas das vezes nós nos desviamos dela. Nós, em vez de olhar para o caminho, que é o nosso alvo, que é Jesus, nós desviamos o nosso olhar, e Sansão fez isso. Ele deu lugar para a carne. Era um homem, né, vistoso, um homem forte, porque a palavra do Senhor fala, né, que ele ia ter uma força sobrenatural, porque o Senhor escolheu ele para lutar ali pelo povo de Israel, né? Não ia precisar de um exército, ele sozinho ia lutar e ia vencer, se ele realmente tivesse dado lugar ao Senhor. Mas ele não dava lugar, e ali aconteciam eventos que eram assim, poucos, algo que a Bíblia cita, mas não era algo assim que ele fazia em prol do povo, não, era algo em favor tipo dele, era algo particular dele, coisa assim, tipo, algo que influenciava ele, não ao povo, né? Quando Moisés foi separado, Moisés sofreu, por quê? Porque Moisés se prontificou a lutar pelo povo, em prol do povo, não ao desejo dele. Sansão foi completamente diferente, ele simplesmente queria saciar a carne dele, entendeu? E a palavra do Senhor fala que teve o casamento dele. E ali o pai dele ficou super triste, falou para ele: nossa, aqui tem moças, filhos dos seus irmãos, do nosso povo. Não, mas eu quero aquela, entendeu?
E ele gostava muito, assim, de desafio. Ele gostava. E a palavra do Senhor fala que tinha um enigma, né? Que ele chegou ali diante do povo dos filisteus e lançou um enigma. Ah, e se vocês descobrirem, né, algo que eu vou falar aqui, eu vou dar tanto, lençóis. E se, né, ele se prontificou se eles adivinhassem aqui, ó, se você descobrir, eu darei 30 lençóis e 30 mudas de veste. E se ele vencesse, ele também ia ganhar. Só que naquele momento ali, aqueles homens queriam saber. E aí eles persuadiram a esposa dele, entendeu? Pediram para ela convencer a ele, contar para ele, né, o enigma. E ela avisou para ela: se você não fizer isso, vou queimar a sua casa e a casa do seu pai, né? E ali ela temeu. E ela fez o que eles queriam, né? Ele contou para ela acabou contando lá e ele acabou descobrindo. E ali ele acabou dando ela para o amigo dele e virou aquela confusão, né? E aí ele voltou para pegar ela novamente e o pai não aceitou. Vixe, aí virou uma bagunça, né? A palavra do Senhor fala, né, que foi ali que é onde teve desavença, né? Sansão põe fogo na seara dos filisteus, né? Aqui a palavra do Senhor fala: aconteceu depois de alguns dias que na cega da trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara da minha mulher, porém o pai dela não deixou entrar, porque disse seu pai: por certo dizia eu que de todo a aborrecias, e de sorte que dei o seu companheiro, porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela, tomai-a, pois em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou, esta vez com os filisteus, quando lhes disser algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda. Ele expôs um tição no meio de cada duas caudas, e chegou fogo aos tições e largou na seara dos filisteus. E assim abraçou os molhos com a cega de trigo das vinhas com os olivais. Então disse os filisteus: quem fez isso? E disseram: Sansão, genro de Timitá, porque ele tomou a sua mulher e deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: assim o haveis de fazer, pois havendo me vingou eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam por Lei. Nossa, você viu? Era só confusão. Já começou tudo errado, né? Aqui ele fez toda aquela confusão porque ela acabou dedurando eles, né? Não, assim, tadinha, eu fico até com dó dela porque eles ameaçaram ela e ela fez aquilo, né? E aí ele voltou querendo ficar com ela, o pai não deixou, e devido àquilo ele fez aquela confusão, pegou as raposas para pôr fogo lá, e eles perguntou quem que fez isso. Aí falou que era Sansão, né? Que era parente deles lá. E aí o que eles fizeram? Apanharam fogo em tudo. E aí tudo que foi feito não foi que ele guerreou em favor de Israel, foi algo dele, vingança dele, entendeu? Tudo isso era tipo uma picuinha, entendeu? Toda seta do inimigo, entendeu? Então o Senhor tinha algo extraordinário através da vida desse jovem, mas ele não deu ouvido, era só confusão. A palavra do Senhor fala que aí Sansão, ele, depois que passou isso, tudo que passou isso aqui fala, ó, e disseram aos homens de Judá, porque subiste contra... Eles ficaram indignados, né? E aí, eles mais uma vez, devido a isso, teve muita confusão. Muita confusão. E aqui fala: então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominavam sobre nós? Por que, pois, nós fizeste isso?
E ele lhe disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhe fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhe disse: jurei-me que vós mesmos me não acometereis. E eles lhe falaram, dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com as 2 cordas novas e fizeram-no subir a rocha. Então, ali eles amarraram ele e falaram que ia entregar ele ao filisteu, né? E até aquele momento, Sansão ali eles amarraram Sansão. E o Espírito Santo do Senhor se apossou de Sansão. E ali ele se soltou, né? E ali a palavra do Senhor fala que ele achou uma queixada de um jumento. E ali ele matou 1000 homens, né? Ali houve uma guerra, houve algo que, por mais que Sansão estava falho perante o Senhor, o Espírito Santo de Deus tomou posse do corpo dele e ele, né, ficou aquela forte e acabou ali guerreando e matando um monte de filisteu, né? E a palavra do Senhor fala aqui, ó, então o Senhor e ele ficou ali muito fraco depois daquela guerra, tudo. E aí ele falou assim: eu vou ser morto por esses filisteus, né? E ali o Senhor fez surgir água, né, através de uma fenda de uma pedra, e ali ele bebeu. E através daquela água, ele se tornou forte novamente. O Senhor restaurou as forças dele. E aquele lugar foi a fonte do que clama, né? Foi lindo, foi tremendo, né? O trabalhar de Deus ali. Mas, uma vez, Sansão se encantou novamente por Dalila. A palavra do Senhor nos fala que ela era uma prostituta, entendeu? Que ela era uma mulher, né, da vida. E ele se encantou com ela. Mais uma vez, porque olha tudo que aconteceu. Se ele tivesse dado lugar para Deus e falado para Deus: Senhor, me perdoa, tive escolhas erradas, não ouvi meus pais, mas a partir de agora eu vou mudar. Mas não. Ele foi desobediente e mais uma vez olhou para onde não tinha que olhar. E ali a palavra do Senhor fala aqui, ó: e foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Ele ficou com ela. E ali os filisteus já ficou tudo de olho, né? Porque o inimigo queria uma brecha para derrubar ele, entendeu? E ele, mais uma vez, né, ele não vigiou e começou a ficar com essa mulher. E ali eles persuadiram ela, né? Falaram com ela assim, ó: tenta descobrir a fraqueza dele, né? Se ele tem alguma fraqueza, que nós vamos te pagar, nós vamos te dar em moeda, nós vamos te dar muito dinheiro, né? E ali ela vivia por dinheiro. E ela aceitou. E ela começou ali a convencer ele, a entrar na mente dele, né? E nos dias de hoje, né? Hoje, muitas das vezes nós conhecemos o Evangelho, nós temos uma família. Não estou falando aqui só para pessoas que são evangélicos. Estou falando no geral. Estou falando pessoas que têm família, pessoas que têm filhos, pessoas que têm um propósito diante de Deus. Aleluia. E o inimigo, muitas das vezes, ele quer roubar a nossa bênção. Não imagina a luta que está sendo para me pregar essa palavra. Eu já preguei ela umas par de vezes e parei, entendeu? Porque sempre teve um probleminha, passei. Só Deus sabe. Mas é uma palavra, ela é muito, muito abençoada. E quando o Senhor tem propósito na nossa vida de salvação, quando o Senhor tem algo através de nós, o inimigo ele luta. E se nós não ficarmos atentos, nós perdemos a nossa bênção. E Sansão, ele brincou com as coisas de Deus, entendeu? E ali, a partir do momento que ele começou a ficar com essa mulher, o filisteu convenceu ela e ela ali começou a entrar na mente de Sansão, querendo saber, perguntando para ele. E ali, a palavra do Senhor fala que ele
os filisteus queriam pegar ele de todo jeito e não conseguiu, né? Eles queriam cercar e ali ele travou as portas por dentro né, e fez um regaço com tudo. E os filisteus não conseguiram. Aí na próxima vez, ele falou assim para ela, ó, deixa eu ler com óculos. Se me amarrassem com 7 vergas de vimes fresco, que ainda não estivesse seco, então me enfraqueceria e seria como qualquer homem. Então ele falou isso para ela. E aí ele pegava no sono, ela falava, os filisteus estão vindo. Aí ela pegava, né, amarrava ele da forma que ele falou, com as coisas que ele falou. E ali, na hora que ela gritava, ele criava força e estourava aquilo, entendeu? E aí ela indagava, nossa, você mentiu pra mim, você tá brincando com o meu sentimento. E mais uma vez ele falava, ó, se me amarrar com cordas novas, que quase não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro. Aí então Dalila gritava e falava de novo, esperava ali dormir, tal, e ela gritava, os filisteus estão chegando. Aí ele se soltava novamente. E ali era como linhas, né? Ele era muito forte, entendeu? Novamente ela ficava triste, indagava ele, ai, você tá brincando com o meu sentimento, você não confia em mim, né? Aí ele falou de novo, se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia, que isso ia prender ele. O que ela fez? Fez isso novamente. E ela os fixou com uma estaca e disse, os filisteus vêm sobre ti. Sansão então despertou do sono e arrancou as estacas das tranças tecida. E ela ficou tristinha. Ali ela chorou, né? Ai, ela mentiu. Ai, eu te amo. Foi aqui quando ela falou que eu te amo. Nossa, imagina o coração dele como ficou. Nossa, a mulher me ama. Nossa, ali a palavra do Senhor fala que ela perturbou, que ela entrou na mente dele, que ela tirou a paz, que ela tirou o sono dele, né? E ali ele acabou contando e disse para ela que se cortasse o cabelo dele, se raspasse o cabelo dele, que ele perdia as forças, né? Ele falhou, ele errou demais, ele confiou na pessoa errada. Lhe digo nesse momento, você tem confiado na pessoa certa? Você tem aberto o seu coração diante de Deus, confiado nesse Deus que eu estou lhe apresentando neste momento? Você tem aberto e falado, Senhor, entra na minha vida, faça da minha vida o teu querer? Ou você tem aberto o coração para a pessoa errada, né? Oh, Decantaramanai. Se esse homem tivesse dado ouvido à palavra do Senhor, meu Deus, o Senhor ia fazer tanto dele, né? Aleluia. E ali, o que aquela mulher fez? Ela viu que daquela vez ele realmente falou a verdade. Ela viu que ele abriu o coração para ela, né? E ela foi lá e avisou os filisteus, né? E ali eles cercaram ela, né? E ela, o que ela fez? Ela cortou o cabelo dele. E naquele momento os filisteus chegaram e ele despertou. Naquele momento, o Espírito, né? O Espírito do Senhor afastou dele e ele nem percebeu. Será se nós estamos perdendo a nossa bênção e não estamos percebendo a oportunidade que o Senhor tem nos dado de servir a Ele, né? De dedicar a nossa vida a Ele? Será se nós estamos distantes e não percebemos? E naquele momento, o Espírito de Deus se afastou dele. Na hora que ele foi lutar, já não tinha mais força. Os filisteus pegou ele e a primeira coisa que foi arrancada, né, foi os 2 olhos dele. Misericórdia. Imagina uma pessoa que foi escolhida para fazer a diferença na terra, passar por aquela situação. E a palavra do Senhor nos fala que então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e os fizeram-no descer a Gazá e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere
e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi raspado, né? Ali colocaram ele para trabalhar. Só que eles não perceberam que o cabelo dele estava crescendo. Naquele momento que ele estava no fundo do poço, que ele estava ali passando a maior humilhação dele, houve um quebrantamento no coração. Houve um arrependimento, oh, glória a Deus. E ali o cabelo dele foi crescendo. O cabelo dele representa o quê? A nossa fé. Aleluia. O cabelo dele foi crescendo e ninguém foi percebendo, né? Que se tivesse alguém inteligente que pensasse no que Dalila tinha falado, ia manter o cabelinho dele raspado, sempre raspado, para ele não ter força. Mas ninguém, né? Ninguém ficou atento a isso. Glória a Deus, né? E aí eles se reuniram num lugar, fizeram uma festa, reuniram todos os povos deles lá para adorar o rei deles, Dagon, e quiseram levar, né, Sansão lá, para eles humilharem a ele, pôr ele lá para fazer algumas coisas, né, para humilhar ele diante do povo, falar que o inimigo entregou Sansão, e gritavam lá. E aí na hora que os homens, aqueles servos lá, estavam levando Sansão pediu para ele levar entre duas colunas, né? Mas ninguém imaginava o que ia acontecer. E naquele momento, Sansão clamou ao Senhor. Olha o que ele disse. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então, ele clamou a Deus, né? Ele pediu para lhe vingar, né? E ali, ele abraçou aquelas 2 colunas e aquele lugar caiu em cima daquele povo. E a palavra do Senhor fala aqui, ó. E disse Sansão: morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte dos que matou, do que mataram na sua vida, né? Então ali morreu muitos filisteus, mais do que quando ele estava vivo, mais de quando ele enfrentou ali, né? E matou ali através das confusões, através do que aconteceu, né? Ali pessoas foram mortas ali. Mas ali ele não... A palavra do Senhor fala que ele não guerreou pelo povo. Foi vingança íntima dele, entendeu? Então, escolhas. Ele teve oportunidade. Se ele tivesse dado lugar para o Senhor, porque o Senhor o escolheu, colocou ali no ventre da mãe dele, aleluia, permitiu a madre da mãe dele se abrir, né, para colocar, para fazer a diferença, mas ele não deu ouvido à voz de Deus, e o fim dele foi muito triste, né, foi humilhado diante dos inimigos dele, mas o Senhor deu a última vitória para ele. Por quê? Porque houve um quebrantamento. Mas eu te digo nesse momento, como que está a tua posição perante Deus, né? Como que está você perante as oportunidades que Deus tem te dado? Porque a nossa vida, ela é escolha, entendeu? Nós temos escolha, temos momento que o Senhor permite que nós venhamos, né, ouvir a palavra do Senhor, deixar a palavra do Senhor entrar nos nossos corações e o Espírito Santo de Deus trabalhar de uma forma extraordinária. Aleluia. E essa palavra, ela tocou muito no meu coração fortemente para me estar pregando. Por quê? Porque Sansão não deu crédito à palavra do Senhor. Sansão não ouviu os mandamentos dos pais. Ele foi desobediente, entendeu? E a própria palavra fala para nós que se nós obedecermos nossos pais, os nossos dias são acrescentados dias de bênção na nossa vida, entendeu? Ele não obedeceu, ele não ouviu os pais. Então ali foi uma trajetória de derrota na vida dele, entendeu? Né? E ali ele morreu, naquele finalzinho ali,
que ele clamou. O Senhor deu força para ele, sim, né? Que foi através da pouca força dele que ali o Senhor bradou, o Senhor deu aquela força novamente para ele. E o Senhor, ele quer te dar mais uma oportunidade nesse momento, para que você possa se reerguer perante Deus, diante dessa sociedade, que muitas das vezes você olha para você e acha que não vai acontecer, que não vai se levantar. Não. Se você der lugar, se você der oportunidade para o Espírito Santo de Deus entrar, e através da palavra santa do Senhor, o Senhor vai fazer um milagre na sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está às portas. E ele quer fazer algo extraordinário na minha vida e na sua. Então, que nesse momento você possa, aleluia, abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo de Deus bradar. Aleluia. Glória a Deus, nós somos falhos, nós somos carne sim, aleluia, errante. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que eu te apresento, ele é misericordioso. Aleluia. Se Sansão, no meio dessa trajetória dele, ele tivesse, aleluia, se arrependido e falado assim: Senhor, eis-me aqui, eu me arrependo, aleluia, de tudo que eu falei, de tudo que eu fiz, aleluia, o Senhor, ele ia trabalhar, ia mudar a história dele, aleluia, mas não, ele simplesmente não deu crédito, não deu crédito. No último momento, que foram arrancados os olhos dele, aleluia, glória a Deus, né? Que ele passou aquele momento tão terrível que ele reconheceu que Deus era Deus. E Deus permitiu o cabelo dele nascer novamente. E ali foi restaurado as forças dele. Então, que nesse momento você saiba que o Senhor, ele é contigo. Que o Senhor, ele quer trabalhar. E ele quer fazer. Aleluia. Glória a Deus. Algo extraordinário na sua vida. Aleluia. Então, que você abra o teu coração. Vou cantar um pedacinho bem pequeno aqui de um louvor, porque o meu tempo está acabando. Aleluia. E creio que o Senhor vai estar trabalhando. E peço, continua orando por mim, que eu vou estar orando por ti. Aleluia. Se você quiser, deixa o seu nome aí, da sua família, que a gente vai estar orando e o Senhor vai estar trabalhando. Aleluia. De uma forma especial. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena quando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça. Aleluia. Eu te apresento esse Jesus que tudo faz. Aleluia. Aceite ele aí neste momento. Maria viu, e eles me perguntaram: Maria, por que chora? Dobra o seu joelho. E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino. Oh, glória a Deus, aleluia. O corpo dele Desapareceu. O véu foi rasgado. o corpo dele não Você, aleluia, pode sentir o Senhor aí agora. Dê lugar para ele, decanta na Manai. Que ele vai estar entrando aí na tua casa agora. Entrando dentro do teu coração. E fazendo um milagre na tua vida. Aleluia, glória a Deus, grande é o Senhor. O Senhor é maravilhoso. Receba a tua vitória neste momento. Se sinta abraçada. Se sinta abraçado. Se sinta cuidado por Deus. Receba aí a tua vitória. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Que o Senhor te abençoe nesta madrugada. Que o Senhor te abençoe nesse dia lindo. E até mais uma outra oportunidade. Receba aí, aleluia, a tua vitória para a glória de Deus. Amém.